Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 944. Estamos numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Mas a esperança está renovada, ele está muito esperançoso de ter as tarifas, ao menos parcialmente, removidas. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. E começamos falando sobre um país, esses países subdesenvolvidos, que têm dificuldade para formar governos, essas democracias instáveis que acabam realmente trazendo aí, inclusive, turbulência para os vizinhos. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Como vai? Prazer estar aqui mais uma vez nesse bate-papo 944, nessa terça-feira à noite. Aliás, deixa o convite, porque agora há pouquinho, faz poucos minutos, a gente encerrou mais uma aula gratuita do Petit Jornal, tá no YouTube do Petit Jornal. Aliás, acessa lá, inscreva-se no canal, pra gente faz muita diferença. E você tem acesso a essa aula quando a gente falou sobre a relação entre Estados Unidos e Venezuela. Trouxemos uma abordagem histórica e por que Donald Trump tem falado tanto sobre a Venezuela, qual é o lugar que a Venezuela ocupa na política externa dos Estados Unidos. E, claro, questão do petróleo, enfim, como é que está exatamente a situação venezuelana nos dias de hoje. Deixo as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente pelo próprio YouTube, por essa live que a gente faz aqui no YouTube do Petit Jornal. E um abraço também a todo mundo que acompanha a gente pelo podcast. Um prazer estar aqui mais uma vez. E sim, Daniel, a gente começa falando sobre a França, que conseguiu a proeza de ter um primeiro-ministro, Daniel, que depois de montar o governo durou apenas 14. Eu disse 14 horas, não são 14 meses, não são 14 dias, não são 14 semanas, são 14 horas no cargo e Sébastien Lecornu renunciou ao cargo, Daniel Souza. E aí a França, nesse momento, ela está à deriva. Por isso, o título desse episódio, A França está à deriva. O presidente Emmanuel Macron, Daniel, não liberou o Lecornu assim que ele pediu demissão. Aquele negócio, Daniel Souza? Você pede demissão, mas aí, você pode fazer só uma última coisa para mim? O Emmanuel Macron, portanto, encarregou o agora ex-primeiro-ministro de continuar as negociações com os partidos políticos para formar uma base de governo até quarta-feira, então até o final do dia de amanhã. O objetivo, Daniel, e isso deixa claro muito bem qual é a crise que a França está passando nesse momento. O objetivo do Macron, ao colocar o Lecornu, que já nem primeiro-ministro é mais, para continuar negociando com a base, é para ver se tem uma base. E aí, vamos encontrar aqui uma linha do tempo, Daniel. O Macron, ele sofreu uma derrota muito séria no ano passado nas eleições europeias. As eleições europeias deram uma grande bancada para a extrema-direita, que estava contra ele, o que demonstrou, portanto, uma popularidade dessa oposição à direita. Como resposta a isso, ele dissolveu o parlamento, convocou novas eleições e passou a ter um parlamento todo quebrado. Então você tem o centro, que era a maior bancada, agora é a segunda maior bancada. Você tem uma esquerda que consegue a maior bancada, mas quebrada em 4 partidos que já agora não se entendem, então está totalmente quebrada a esquerda também. E a terceira maior bancada é a da extrema-direita, que também tem lá seus problemas de coesão. De lá para cá, ao longo desse mais de um ano, as eleições foram em julho do ano passado, a gente teve a esquerda se quebrando toda e o centro se quebrando todo também. Então, qual o problema que o Macron tem nesse momento? Ele não consegue indicar um primeiro-ministro porque nenhum dos grupos consegue coesão e ou uma base suficiente para montar um governo que seja do agrado dele minimamente. Então, o Lecornu, nesse momento, Daniel, ele está imbuído nesses últimos dias, e ao longo dos próximos dias também, de tentar fazer com que a base governista minimamente ela tenha algum tipo de estabilidade, algum tipo de unidade. O que vem daqui para frente? Ninguém sabe, Daniel. Existe uma pressão bastante grande, já falei sobre isso em episódios passados. Existe uma expectativa bastante grande
é que o Macron, ele dissolve o parlamento mais uma vez, ele pode fazer isso uma vez a cada 12 meses, então ele fez isso em julho do ano passado tivemos a eleição, então ele já pode fazer isso mais uma vez, mas a avaliação é a de que vai chegar ao mesmo resultado. Isso a gente já viu em vários países, né, Daniel? País que não consegue montar governo, dissolve o parlamento e você volta para o mesmo problema, o resultado é mais ou menos o mesmo, um ajuste um pouquinho aqui para cá, um pouquinho para lá, mas uma das coisas que está sendo um indício muito forte é que o próprio Le Cornu, no momento em que tentou montar o governo, ele começou a receber não de pessoas da base do governo. Você quer ser ministro da área tal? E o cara dizer, pô, não quero. Por quê? Porque já existe a sensação de que nenhum governo vai se manter. Então, os próprios políticos da base governista estão querendo se manter afastados do fiasco que tende a ser qualquer governo daqui para frente. A França, de fato, Daniel, ela está numa situação complicadíssima e a outra possibilidade, caso você não tenha a dissolução do parlamento, seria a renúncia de Emmanuel Macron. Macron, Daniel, garantiu que vai até o fim do mandato, vai até 2027, e esse é outro aspecto a ser sempre lembrado. Ele ainda tem 2 anos, mais de 2 anos de mandato pela frente, ninguém sabe exatamente aonde que ele vai chegar. Existe a expectativa de, caso ele queira não fazer nenhuma das duas coisas, ou seja, nem dissolver o parlamento e nem renunciar, que me parece absolutamente improvável nesse momento, que ele tente indicar um primeiro-ministro de perfil um pouco diferente, como, por exemplo, um primeiro-ministro da esquerda. Aliás, eu tinha ventilado que talvez ele fizesse isso quando o Bayrou caiu, ele acabou indicando alguém da base dele. Se ele quiser indicar alguém da esquerda, né, para tentar pegar essa base da esquerda, juntar com a base governista e formar uma maioria, teria que se escolher quem poderia ser. O nome mais indicado seria o líder do Partido Socialista. O Partido Socialista, que é um partido de uma centro-esquerda moderada, mas já há sinalização por parte de outros políticos, de outras correntes, que não haveria essa aceitação, a esquerda está rachada também. Um indício importante de que ele pode dissolver o parlamento é que ele recebeu no dia de hoje, isso foi hoje à tarde, os presidentes das 2 câmaras, ou seja, da Assembleia Nacional, que seria o equivalente à Câmara dos Deputados, e do Senado. Segundo a Constituição francesa, a Constituição de 1958, para dissolver o parlamento, ele precisa consultar os presidentes das 2 casas. Hoje ele recebeu os presidentes das 2 casas, pode ser uma consulta para tentar montar um governo, para tentar imaginar quem poderia ser o próximo primeiro-ministro, mas também pode ser um indício de que ele está pensando na possibilidade de, mais uma vez, dissolver o parlamento. Essa é a situação francesa, Daniel. A gente não faz a menor ideia do que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, que dirá semana que vem ou em 2026. A França está num período de absoluta instabilidade, diria, Daniel, uma das maiores instabilidades desde que a atual Constituição foi aprovada no longínquo ano de 1958, Daniel. E é impressionante, Tanguy, porque está no cerne dessa crise política a questão econômica, mais especificamente a questão orçamentária, onde você tem aí um crescimento do endividamento do governo francês, que precisa ser contido. Para conter o crescimento do endividamento, não tem milagre, você aumenta impostos, ou então você corta despesas, ou você faz uma combinação das duas coisas, e isso é algo absolutamente impopular. A gente observa que desde a renúncia, né, do primeiro-ministro da França, os indicadores franceses voltaram a apresentar uma deterioração importante. O risco país da França teve a maior alta entre as grandes economias. Aliás, a tendência de alta do risco país da França é bastante consistente já há algum tempo. O risco país da França é o risco do governo francês dar calote, quer dizer, o governo francês não ter capacidade para honrar os seus compromissos, para pagar a sua dívida. Um risco mais alto acaba significando que o governo francês tem que pagar juros mais altos para se financiar. Se o governo francês paga juros mais altos, as empresas francesas pagam juros mais altos e os consumidores também, você acaba tendo um efeito dominó. Os principais bancos europeus estão refazendo contas e projeções em relação à economia da França, e você tem tido um aumento da expectativa de déficit do governo francês, você tem tido uma redução da expectativa de crescimento, já se espera um crescimento muito lento na economia francesa em 2026, um crescimento abaixo de 1%,
Já se espera que o déficit do governo da França deve continuar alto por bastante tempo, acima de 5% do PIB. Você já começa a projetar uma dívida pública que deve ultrapassar aí a barreira dos 120% do PIB, o que é algo bastante assustador. E existem aí, claro, os dois cenários que você muito bem colocou. De um lado, o Macron pode nomear um novo primeiro-ministro, tentando uma vez mais formar um governo, ou ele pode dissolver a Assembleia Nacional e convocar novas eleições antecipadas. Uma coisa que tem chamado demais a atenção é a possibilidade do Banco Central Europeu intervir. Sim, o Banco Central Europeu ele pode eventualmente intervir através de um mecanismo chamado Transmission Protection Instrument, que foi criado em 2022 para comprar títulos de países sob tensões de mercado. Ou seja, o Banco Central Europeu eventualmente poderia começar a comprar títulos do governo francês como forma de tentar amenizar um pouco a situação, como forma de tentar acalmar o mercado. O grande problema é que se o Banco Central Europeu realmente fizer isso, levar esse sistema de proteção adiante, a utilização desse sistema de proteção adiante, o Banco Central Europeu vai exigir critérios fiscais rígidos, vai exigir que a França coloque as suas contas públicas nos eixos, e isso pode aí trazer consequências internas importantes. E também destaco, Tanguy, que o euro passou por um processo de enfraquecimento desde esse repique da crise política no país. E mesmo dentro de um contexto de shutdown nos Estados Unidos, nós tivemos aí nas últimas horas o euro com uma tendência de desvalorização. Olha que loucura, né? O Banco Central Europeu cogitando a possibilidade de utilizar esse mecanismo de proteção não na Grécia, não na Espanha, não em Portugal, não no Chipre, mas na França. Quer dizer, de comprar títulos do governo francês por conta desse ambiente de profunda instabilidade. A Europa tem esses mecanismos e tem aperfeiçoado esses mecanismos. Afinal, uma crise na França, ainda mais uma economia do tamanho da economia francesa, pode trazer reflexos para outras economias da região, para outros países da região. Isso vai gerando uma tensão enorme dentro da zona do euro em particular e dentro da União Europeia de forma mais ampla. A França é claramente aquele too big to fail, né? É grande demais para que você possa enfrentar problemas dessa magnitude, caso eles eventualmente se agravem em função de um impasse político. E olha como é que isso pode voltar para a origem, né, Daniel? Porque o problema que tem levado à queda de sucessivos primeiros-ministros, a origem é fiscal. A origem é o fato de que o Macron, todo primeiro-ministro que ele indica, ele dá como dever, meu amigo, você tem que fazer aí o orçamento para 2026 com um corte de 40 bilhões de euros. Então, se o Banco Central Europeu intervier e pedir um ajuste fiscal, a França ela continua na mesma situação, que é como é que eu faço o ajuste fiscal? Isso não está passando pelo parlamento, porque ninguém consegue se entender acerca de como que esse corte vai ser feito, quem vai pagar a conta, né? Feito, quem é que vai pagar a conta. Então, a situação francesa é de fato muito grave, né, Daniel? É bastante grave, Tanguy. A gente olha e não vê muita perspectiva de solução no curto prazo. E me chamou muito a atenção essa possibilidade. Nós não sabemos se ela vai adiante, mas a simples hipótese de uma intervenção do Banco Central Europeu comprando títulos do governo da França para tentar acalmar a situação já é sinal de que a preocupação é grande e que existe o risco de contágio, o risco de contaminação de outras economias da região e particularmente economias que até bem pouco tempo atrás eram vistas como problema, né? Agora podem, inclusive, dizer, ô França, e aí, vamos fazer o ajuste fiscal que você tanto nos pressionou uma década e meia atrás, agora é a vez de vocês, dá seu jeito, dá seus pulos e coloca essas contas públicas em ordem. Pois é, e aliás, por falar em Europa, né, Daniel, a gente está falando aqui sobre o Banco Central Europeu, a gente está falando sobre a França e tudo. Tem um aspecto que é muito importante quando a gente fala sobre os países todos, é que associado a essa questão econômica, a gente tem naturalmente a questão migratória. Em vários países europeus estão rediscutindo a questão migratória o tempo todo e as regras migratórias, portanto, vêm mudando. Fica a dica, portanto,
se você tem aquela expectativa de repente, conseguir um passaporte europeu, uma cidadania europeia, procura logo. E aí a gente quer indicar um super serviço para te ajudar com isso. Dá para fazer sozinho? Dá, mas dá muito trabalho. Conhecer o caminho das pedras é complicado, é difícil, você vai acabar errando, vai perder tempo. Então, a Você Europeu tem como te ajudar, principalmente se você busca a cidadania portuguesa, italiana ou espanhola. Eles têm tudo o que vocês precisam para buscar esse direito, principalmente se você tem antepassados que tiveram essa nacionalidade, ou que têm essa nacionalidade. A avaliação, né, de viabilidade ela é gratuita caso você tenha algum antepassado com esses passaportes. Procura lá porque essas regras vêm mudando. O direito ele é sempre transitório, né? O direito não está garantido para sempre. Então, se você tem essa expectativa, lembra que ter uma cidadania europeia te abre muitas portas, não apenas na Europa, te abre portas em vários lugares. É importante para você e pode ser muito importante para sua família também. Você Europeu, o link está na descrição desse episódio para você entrar em contato com eles. Lembrando que recentemente nós tivemos aí uma mudança importante em Portugal, envolvendo a questão migratória. A nova PES legal, ela foi enviada para a sanção do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Esse aspecto que o Tanguy colocou é super importante. Direito é algo que você tem hoje e amanhã você pode deixar de ter em função de modificações legais nos países que concedem nacionalidades. Então, clica no link do descritivo, conheça o trabalho da Você Europeu, da Você Português. Tenho certeza que você vai gostar demais. Fica a nossa recomendação. Clica, entre em contato com eles, que vai valer demais a pena. Daniel Souza, como próximo tema, eu queria falar um pouquinho sobre uma relação conturbada, né, desde o início desse ano agora, que é a relação entre Estados Unidos e Canadá. Foi um dos primeiros alvos de Donald Trump, né? Começou a dizer que o Canadá deveria ser o 51º estado americano, isso já gerou desconforto, e quando veio a maré, né, a onda das tarifas, o Canadá foi muito prejudicado. Aliás, estou falando que foi muito prejudicado? Menos do que o Brasil, né? O Brasil teve ali, 50% de tarifa, o Canadá chegou em 35%. A diferença é que o Canadá é muito mais dependente do mercado dos Estados Unidos do que o Brasil, né? O Brasil tem ali cerca de 11% para 12% das suas exportações para os Estados Unidos. O Canadá é na casa de 75%. Nesse meio tempo, Daniel, a gente teve a queda do Justin Trudeau, ex-primeiro-ministro do Canadá. Tivemos uma nova eleição e quem foi eleito foi Mark Carney, né, que é do mesmo partido, né, do Partido Liberal do Justin Trudeau, e que também resolveu bater de frente com o Trump, né? Não vou recuar, é isso, você quer bater de frente comigo, eu vou bater de frente de volta. E hoje, Mark Carney fez a sua primeira visita como primeiro-ministro à Casa Branca, né? Então estava ele lá hoje com Donald Trump. Tiveram uma conversa, Daniel, muito amigável, e aí eu sei que muita gente está ouvindo isso e está falando assim, não tô entendendo mais nada, né? O Donald Trump um dia dá porrada no cara, aí o cara responde, e agora os dois estão juntos lá, estavam rindo, o Trump fazendo elogios. Aliás, o elogio que o Trump mais faz é que fulano, pode colocar qualquer nome aí, é um negociador muito duro. É um grande homem, é um negociador muito duro. Esse é o elogio padrão de Donald Trump. Ele falou dele. Sobre isso. Só faço negócios com quem eu gosto e assim por diante. Vai ali elencando uma série de características maravilhosas do seu interlocutor. O Trump, ele repete, ele tem um padrão de comportamento que acaba se tornando, inclusive, previsível com o tempo. E aí ele fala, a frase que ele falou hoje também, tem um grande amor pelo Canadá, adoro o povo do Canadá, o povo do Canadá é fantástico, o povo do Canadá é maravilhoso, eu tenho um grande amor pelo povo do Canadá, o povo do Canadá me ama. Esse tipo de coisa meio circular, né, que o Trump faz, foi exatamente o que ele fez hoje. Então, eles chegaram à conclusão, Daniel, quer dizer, durante a conversa, né, foi para esse caminho que se chegou, que a conversa foi conduzida, que é que há áreas em que eles competem, mas há duas economias que são muito complementares, né? Então, houve ali uma certa tentativa de remendar um pouco essa relação. E, mais uma vez, gente, o que eu quero deixar claro aqui é isso não é surpreendente na trajetória do Trump. Então, o apelido que pegou no Trump, né, que é o taco, né, Trump always chickens out, né, então o Trump é sempre amarelo, ele sempre recua, faz parte da estratégia de negociação dele. Ele vai endurecer, ele vai falar grosso, ele vai colocar tarifas, e na hora que tiver um encontro pessoal e tal, eventualmente ele pode recuar, ele pode fazer algum tipo de concessão. Essa concessão não veio ainda, é verdade, mas de qualquer maneira esse encontro indica que o encontro foi mais amistoso, né, mais amigável do que se imaginava.
Então existe a possibilidade de o Trump pedir algumas concessões, o Canadá eventualmente vai fazer. Mais uma vez, o Carney falou sobre isso no encontro com o Trump hoje, 75% das exportações canadenses, 3/4 das exportações canadenses vão para os Estados Unidos. Há áreas de competição? Claro que há. Claro, é óbvio que há. Mas são muito complementares e há uma certa necessidade de algum tipo de composição. É mais ou menos o que o Trump falou sobre o Brasil. O café está fazendo falta. Claro que vai fazer falta, né? Claro que o café brasileiro vai fazer falta, claro que alguma concessão pode ser feita. Então, a estratégia de negociação é mais ou menos essa, né, Daniel? Então, não dá para dizer que é exatamente uma surpresa que o clima tenha sido amigável. Vamos ver o que a gente vai ter de concreto daqui para frente. No caso do café, por exemplo, ele já subiu nos Estados Unidos nesse ano mais de 20%. Ele foi alvo até de uma matéria do New York Times no dia de hoje, mostrando esse desconforto por parte dos americanos. O Brasil, que é incontornável no mercado mundial de café até hoje, é responsável por aproximadamente metade da produção mundial. E no caso do Canadá, nós tivemos a divulgação, e consequentemente o primeiro-ministro canadense está muito pressionado, de que o déficit comercial do Canadá ele aumentou em agosto. Ele subiu para 4,53 bilhões de dólares. É um déficit comercial super importante, e a explicação é que a queda nas exportações, de um lado, há uma queda das exportações, e do outro, um aumento das importações. No caso das exportações para os Estados Unidos, nós tivemos aí uma queda em agosto de 3,4% em relação ao mês anterior. Em apenas um mês, uma queda de 3,4% nas exportações canadenses em direção aos Estados Unidos. Ou seja, a queda das exportações canadenses em relação aos Estados Unidos está causando impacto, está causando dano na balança comercial canadense e, consequentemente, na atividade econômica do país. As importações cresceram em agosto, 0,9% em comparação com o mês anterior. É interessante porque as importações dos Estados Unidos também caíram. Quer dizer, o Canadá está exportando menos para os Estados Unidos e também está importando menos dos Estados Unidos. Então, é mutuamente danoso o que está acontecendo, o que força os dois países a terem um diálogo um pouco mais aprofundado. Esse aspecto que o Tanguy destacou há pouco, em agosto, você teve uma queda de 75% para 73%. Quer dizer, em 73%, ou melhor, 73% das exportações canadenses vão em direção aos Estados Unidos. Nos últimos meses, esse valor vai progressivamente caindo mês a mês por conta desse esforço que o Canadá tem feito para tentar diversificar. De qualquer maneira, está ficando cada vez mais claro que por mais que o Canadá faça um esforço de diversificação, por mais que o Canadá prospecte outros mercados, cara, os Estados Unidos são grandes demais. E os Estados Unidos estão perto demais do Canadá. Ou seja, se o Trump sinalizar, olha, vamos conversar, vamos ver se a gente consegue chegar a um denominador comum, é claro que o primeiro-ministro do Canadá vai estar disposto a conversar. É interessante porque ao longo dos últimos meses você teve a celebração de acordos comerciais dos Estados Unidos com diversos países. Alguns acordos foram bons e outros foram muito ruins. O acordo comercial, por exemplo, dos Estados Unidos com o Reino Unido foi muito bom para o Reino Unido. Claro que o Reino Unido está numa prateleira completamente diferente da prateleira de outros países. O acordo da União Europeia foi considerado um acordo muito ruim, tanto que há uma pressão muito grande dentro da União Europeia em relação a esse acordo que acabou sendo celebrado. O acordo do Japão também foi considerado muito ruim. Portanto, é importante sempre ter em mente que o Donald Trump vai te pressionar e que você tem que ter calma, porque se você aceitar logo a primeira proposta que ele faz, você vai invariavelmente aceitar uma proposta muito ruim. O Tanguy há pouco descrevia, né, esse comportamento do Trump, de que bota pressão, de que faz, que acontece, mas que depois recua. Isso não é um segredo. O Trump já era assim como empresário. Ele tem livro falando sobre essa estratégia de negociação. É preciso ter calma. E me parece que o Canadá tem tido ali alguma calma. E é sempre importante lembrar também que o Trump não respeita gente fraca, não respeita losers. E o Canadá, num certo sentido, também teve uma postura ali um pouco mais dura em relação aos Estados Unidos, e isso sempre chama a atenção do Trump, e ele acaba se sentindo estimulado, digamos assim, a dialogar e a negociar com parceiros
como ele vive dizendo, ele é um negociador duro, ele é um ótimo negociador, etc. Isso reflete, há uma é genuíno, inclusive, esse aspecto. Ele gosta daqueles negociadores duros, daqueles negociadores difíceis que fazem com que a negociação realmente tenha várias camadas, e isso é uma estratégia que pode levar, sim, você a conseguir acordos comerciais melhores com os Estados Unidos. Daniel, como próxima pauta, eu queria falar um pouquinho sobre as negociações que envolvem o Hamas e Israel. Aliás, hoje marca o dia dos 2 anos, né, desde os ataques de 7 de outubro de 2023, o ataque terrorista do Hamas contra Israel, e que abriu, né, esse novo capítulo, né, claro que é uma história contínua, né, de muito tempo, mas abriu o atual capítulo que ele já levou à morte quase 67 mil pessoas na faixa de Gaza, segundo a contagem das autoridades locais. Hoje, Daniel, o Hamas afirmou que busca sim um acordo para encerrar a guerra em Gaza, né? Então reafirmou seu compromisso com as negociações. O problema, Daniel, essa é uma leitura que eu acho que é importante que a gente faça, né? Porque o Trump fez aquela proposta dos 20 pontos, né? Então 20 pontos, a gente falou sobre praticamente todos esses 20 pontos num episódio passado, né? Esse foi o episódio da semana passada, e as negociações, portanto, elas estão se baseando nessa proposta de Donald Trump. É verdade, Daniel, que é o momento no qual a gente está mais próximo de conseguir algum acordo, e é impressionante como, apesar da gente estar o mais próximo que a gente já esteve de um acordo de paz, a gente continua muito longe, né? Basicamente porque Hamas e Israel, claro que literalmente, mas simbolicamente também falam línguas completamente diferentes, né? Eles imaginam mundos e futuros completamente diferentes. Então, por exemplo, uma proposta que foi colocada pelo Trump nas negociações é que o Hamas, por exemplo, entregue as armas. Vai ter anistia, mas tem que entregar as armas, eventualmente ir para um exílio. Basicamente, a proposta do Trump, ela estabelece que o Hamas não continuará existindo, não será relevante. Isso é uma exigência de Israel também. Naturalmente, isso é algo que o Hamas sequer cogita, né? Aliás, o Hamas está na mesa de negociação, uma mesa de negociação na qual a contraparte não considera que ele, Hamas, deva existir, e, por sua vez, o Hamas também mal reconhece ou não reconhece a legitimidade do Estado de Israel. Então, são de fato, Daniel, visões muito diferentes, muito opostas acerca do que deve acontecer daqui para frente. O Hamas também coloca como uma pré-condição para qualquer negociação a retirada total das tropas israelenses de Gaza. E a proposta do Trump ela fala sobre uma transição muito gradual, uma transição que vai acontecer de forma lenta, sem um prazo exatamente de quando que a Israel vai se retirar totalmente da faixa de Gaza. Aliás, os termos que são utilizados são de uma presença legitimada das tropas israelenses na faixa de Gaza, o que é muito difícil você dizer que é legítimo, né, depois da história toda que a faixa de Gaza tem com relação a Israel. Então, de fato, Daniel, o Hamas hoje reafirma a sua vontade de chegar em algum tipo de acordo, né, que está negociando ali com vontade de chegar a algum tipo de acordo final, mas eu acho importante, mais uma vez, Daniel, a gente modular um pouco as nossas expectativas, porque tem muito, mas muito caminho de negociação até que você tenha um cessar-fogo completo, um acordo de paz completo. De qualquer maneira, as negociações começaram no dia de ontem, né, na segunda-feira, 6 de outubro, lá no Egito, em Sharm el-Sheikh, mas me parece que são negociações mais complicadas do que vem se imaginando. As bolsas no Oriente Médio subiram por conta de uma certa expectativa de um acordo de paz. Pode sair, claro que pode, tomara que saia, mas a minha preocupação é sempre com o longo prazo, né? Será que depois de algum tempo de um acordo de paz seja assinado, vai ser mantido? Será que as partes vão conseguir manter a sua parte no acordo? Será que todo mundo vai se sentir satisfeito, vai sentir que foi feito justiça com relação à situação de Gaza como um todo? Me parece bastante complicado, mas a gente vai continuar analisando por aqui, Daniel. Tanguy, vamos para a geleia da Shakira de hoje? Vamos para a geleia da Shakira. A geleia portenha, né? Mas meio exótica, né? Eu achei um negócio meio exótico. Me conta, Daniel. Pois é, Tanguy, na noite dessa segunda-feira, 6 de outubro, em Buenos Aires, tivemos aí o lançamento do livro do Javier Milei. O livro que se chama La Construcción del Milagro. O Tanguy, a construção do milagre, dentro de um contexto onde a Argentina está pedindo socorro. Mas, enfim, feito esse à parte, tivemos aí o lançamento do livro e Javier Milei, vestido de preto,
com imagens de bombardeios projetadas no palco, resolveu cantar. Cantou rock e cantou também uma música folclórica judaica, porque afinal nós sabemos que ele está num processo de conversão ao judaísmo, e ele teve lá uma estética de roqueiro, cantou muito, acabou estando ali extremamente empolgado, Tanguy, durante a sua cantoria. Tudo isso para divulgar o livro A Construção de um Milagre, ou melhor, A Construção do Milagre, dentro de um contexto onde a Argentina está pedindo socorro. É um milagre, no mínimo, diferente, que a Argentina está experimentando nesse momento. E temos um presidente cantor, Tanguy. Um presidente que canta rock. Um presidente que canta uma música folclórica argentina. Imperdível observar e desfrutar dessa apresentação, digamos assim, do Javier Milei. Você percebeu que o Conan sumiu, Daniel? Eu sei que o Conan morreu, né? Mas que não tem muito uma menção ao Conan, né, cara? O Conan parou de ser mencionado como mentor político e tal. Talvez seja esse o problema, né, Tanguy? Enquanto o Conan foi o mentor, a coisa estava indo melhor. Aí o Conan desapareceu, o negócio deu uma desandada, né, lá na política argentina. Então, Conan, volte, Conan. Javier Milei está precisando do seu auxílio. Um cachorro morto estava conduzindo o país melhor do que o atual presidente está fazendo. Ô, Daniel Souza, mas se as pessoas quiserem saber mais sobre a Argentina, por exemplo, você me indica alguma coisa, alguma fonte de informação, saber sobre a história argentina, o que é peronismo, quem é Javier Milei, você indica alguma coisa? Eu não sei, estou meio perdido. Indico sim. Temos a plataforma do petcursos.com.br, que tem um curso específico sobre a Argentina, aliás, não só sobre a Argentina, temos múltiplos temas na plataforma do Petit, petcursos.com.br, vai lá. Tenho certeza que você vai gostar demais. É streaming, é super barato, é super acessível. São cursos que têm sido produzidos desde o ano de 2020. Toda terça-feira, às 19 horas, uma nova aula é gravada. A gravação é aberta à interação com os assinantes e depois é colocada na plataforma. É o streaming de atualidades do Petit Cursos, petcursos.com.br. Você pode assistir aulas sobre Argentina, sobre Trump, sobre Putin, sobre energia, sobre múltiplos temas. Vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar demais. E se você gosta do Petit Jornal, né, do podcast, você pode se tornar um apoiador. Você pode sentar na bancada aqui junto com a gente, né, ajudar a gente a fazer esse podcast. A gente produz episódios todos os dias, né, de segunda a sexta-feira. Às vezes até no final de semana, se a treta for grande. A gente, portanto, produz aqui o tempo todo. A gente adora, né? Fazer o Petit Jornal é maravilhoso, mas dá muito trabalho, assim. A quantidade de tempo, né, que a gente disponibiliza para fazer o podcast é muito grande e, portanto, o seu apoio é muito importante para a gente. Tem várias maneiras de apoiar o Petit Jornal. Se você entrar na descrição desse episódio aqui, você vai encontrar todas as opções, desde Pix até ajuda recorrente, Pix recorrente. Tem várias maneiras. Apoie o Petit Jornal porque a gente precisa de mais. É o momento, Daniel, de passar o chapéu para quem acompanhou aqui o nosso episódio de hoje. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.